Bom, eu começo dizendo que eu tive a honra no ano passado de também ser vice-presidente da Festa da Uva. E aqui eu quero fazer uma deferência ao Bertotto, né, que é uma pessoa que tem trabalhado pela festa há muitos anos. Eu atuei na Universidade de Caxias do Sul e, à época, o setor em que eu coordenava era responsável pela vindima. Então, eu lembro do Bertotto, eu acho que desde 2012, trabalhando na Festa da Uva em alguma diretoria, enfim. E depois nos reencontramos e tive a honra de ter sido vice-presidente. Nós, enquanto bancada, vereadora Sandra, vamos votar no pedido de informação favoravelmente. E eu acompanhei o Bertotto e não tenho nenhuma dúvida da idoneidade da trajetória da gestão do Bertotto à frente da comissão comunitária, né? Que foi importante, a festa foi bonita. E dizer que nós, minha vice-líder, vereadora Estela, e a vereadora Rose, que não está aqui, a bancada do PT, e quando eu estava na presidência, fui eu que subi aquela tribuna para fazer a defesa do voto favorável para o recurso para a Festa da Uva. Eu lembro disso. Porque alguns debates nessa casa, e que nós somos muito maltratados, né, vereadora Estela? Na resposta das nossas indicações. Resposta. Quando a gente faz indicação, quando a gente pede informação e tantos outros temas. Mas é importante que o governo tenha gentileza em respeitar a democracia, né? E tratar a todos de maneira igual. Eu não peço privilégio, mas eu peço igualdade. Então eu só quero dizer que a bancada do PT trata com responsabilidade os temas da cultura. Com muita responsabilidade. Eu estava junto em Brasília quando convidamos o presidente Lula. E o Bertotto esteve lá várias vezes com a deputada Denise articulando recursos para a viabilização da festa. Mas o que a vereadora Sandra aqui traz, e que bom que vai ter a coletiva de imprensa, e o Bertotto é muito acessível, atende todo mundo, um abraço aqui para o Bertotto, mas são informações técnicas e que uma entrevista coletiva não dão conta de responder e de trazer os dados que a vereadora ora solicita. Ao mesmo tempo, para mim, não é cultura ou saúde, cultura ou educação, cultura ou outras áreas. Todas as áreas são importantes. Todas. E o que fica evidente aqui, vereadora Andressa Marques, é que quando o governo quer, ele faz acontecer. Porque para a Festa da Uva fez acontecer. Fez acontecer. Nós aqui vamos aprendendo, entendendo de LDO, de LOA, e se coloca os técnicos da Secretaria de Contabilidade numa sala e se tira recurso de um lado e de outro e prioriza aquilo que o governo quer priorizar. E isso faz parte da democracia. O governo mandou para cá um projeto, nós discutimos, vereadores foram contra, outros favoráveis, e o recurso viabilizou a festa. Eu lembro de uma reunião, tinha o Nespolo, SIC, enfim, os vice-presidentes da festa, e se falava da impossibilidade de acontecer se não tivesse o recurso. E nós votamos. Eu só fico entristecido porque não há a mesma prioridade para as outras áreas. O senhor sabia, vereador Iago Morandi, que as ACS e as ACEs continuam sem ter direito de levar os filhos do médico? Sabia disso? E o governo, nem a secretaria me dão retorno de nada. E para mim podem até fazer pouco caso, né? Eu estou aqui na Câmara e, graças a Deus, consigo levar os meus filhos no médico. Mas as ACS não, que a maioria são mulheres. Os ACs e as ACs não conseguem. Porque o governo não consegue dar essa resposta. Não tem que fazer mudança de rubrica aqui para colocar dinheiro do outro lado. Agora, nesses dias de zero frio, tem ACS lá em Criúva, lá em Vila Oliva, lá em Vila Seca, em todo o interior, com seus carros, caminhando léguas de distância. E nós não conseguimos responder nada. Então, a única coisa que eu chamo a atenção aqui, que quando a gente quer, e governo se elege para isso, não é, vereadora Daiane? O governo se elege para isso, para fazer. Oxalá que outras necessidades tivessem a mesma prioridade como a nossa importante Festa da Uva. Então eu só faço essa colocação aqui,
votaremos favoráveis no momento oportuno, vereadora Sandra Boneto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima inscrita, vereadora